Saudações, sejam muito bem-vindos ao canal de Mindália Televisão. Se está por aqui, sabe que partilhamos conhecimentos transformadores para a vossa e a nossa vida, com certeza. Estamos com o Pedro Mendes. Vamos falar sobre a importância da flexibilidade. O Pedro é professor de yoga. Pedro, antes de mais, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Então, vamos falar sobre a importância da flexibilidade dentro, claro, do que é o yoga, imagino, porque é a tua especialidade. E na vida, não é? Porque e na vida. É o corpo, quer dizer, o corpo no yoga é o corpo que depois a seguir vai para a rua, andar, estar sentado, estar ao computador, o que for. Não é? E então qual é a importância dessa flexibilidade no nosso corpo e depois a outros níveis, quem sabe? Pronto, o nosso corpo precisa de várias, chama-se qualidades físicas, não é? Precisa de força, precisa de coordenação, precisa de equilíbrio, e uma das qualidades físicas que ele necessita para funcionar bem e sem compromisso nenhum articular ou muscular é a flexibilidade, não é? Uhum. Acho que muitas vezes a confusão é entre elasticidade e flexibilidade, não é? A elasticidade é uma característica dos tecidos, ou seja, o músculo, o tendão, o ligamento estica até ali, e isto é elasticidade, é como pegar Normalmente não pensamos nisso, não é? Mas é verdade. Este tecido tem uma certa elasticidade, não é? Uhum. Flexibilidade tem a ver com a amplitude articular. Ok? Uhum. Tem a ver com o grau que a articulação consegue mobilizar a fazer força ou sem força, ou o que quer que seja. Então, como é que isto se treina? Treina-se com tempo. Há um tempo específico em que as pessoas começam a trabalhar flexibilidade. Ou seja, até 1 minuto e meio, em determinada posição, a pessoa está só a mexer na elasticidade. Se eu estiver aqui, eu estou a mexer na elasticidade. Se tiveres 1 minuto e meio. Exatamente, na mesma posição, eu não estou a fazer treino de flexibilidade. Estou só a alongar. Estou só a aquecer o músculo, o sangue vai para o músculo, acontece muita coisa, mas não aumento ou não trabalho a nível articular. Porquê? Porque o sistema nervoso está-me a travar antes de eu chegar lá. Então esse 1 minuto e meio, a maior parte dos estudos diz 1 minuto. O que é que nós sabemos que a pessoa, o primeiro minuto não está a acontecer nada, não é? A pessoa está só a acomodar-se, a chegar à posição. E, para ser rigoroso, eu normalmente dou 1 minuto e meio. Para quê? Porque o primeiro meio minuto, os primeiros 30 segundos, a pessoa está a ajeitar-se, está a chegar à posição, ainda não está-se a habituar à ideia que está a fazer aquele exercício, e depois, para dar o tempo do sistema nervoso acalmar e dizer assim, ok, a partir daqui eu consigo ir ao meu limite. Porque o que acontece até esse minuto e meio é que o sistema nervoso para me proteger, não me permite ir ao máximo. Porque ele foi feito para isso, ainda bem que existe. Há os reflexos miotáticos, o órgão tendinoso gológico, há aqui uma data de mecanismos de proteção e que têm que existir, porque senão, ao tirar uma bola, o ombro saía do sítio, não é? E o que me trava é o sistema nervoso, contrai o músculo para a articulação não sair, e então o treino de flexibilidade vai-me pôr estes parâmetros noutro sítio. Okay. Vai-me permitir fazer força num ângulo mais aberto ou mais fechado na articulação, então a mobilidade daquela articulação aumenta muito, porque eu, em ângulos, ou seja, não é só naquele ângulo perfeito, eu consigo fazer força aqui, não, eu também consigo fazer força aqui, também consigo fazer força aqui, noutros ângulos eu consigo fazer mais força. Então a flexibilidade é muito importante. O que é que acontece no caso do yoga em específico, em que já há muitos... Mas desculpa, a flexibilidade então para treinarmos tem que ser quanto tempo? No mínimo, não sei se 1 minuto a 1 minuto. Sim, não tem problema, podemos ir por aí. No mínimo 1 minuto a 1 minuto e meio, entre 1 minuto e meio e 6 minutos. A partir de 6 minutos, na mesma posição, sem sair, no meu máximo, sendo que o meu máximo é diferente da pessoa que está ao meu lado. Até 1 minuto e meio é só o sistema nervoso a adaptar-se. Mais do que 1 minuto e meio, treino de flexibilidade. Depois de 6 minutos na posição, começa a haver degradação dos tecidos e já não é interessante. Já não há ganho. Já não há ganho,
Para além de não haver ganho, há degradação dos tecidos. Ok. Então, não. Mas isto estamos a falar de 6 minutos, imaginando que é as atletas de ginástica rítmica que fazem. Não é? Assim uma pessoa como eu, como um mortal. Não, se fizer 1 minuto e meio é ótimo. Ah, é? Ok. E Na depois mesma está- posição. Exatamente. Para Depois treinar está flexibilidade. um ano a fazer 1 minuto e meio e depois para o ano que vem pensa em fazer 1 minuto e 40. Ok. Querias Isso é retomar ótimo. o que tu ias dizer, entretanto interrompi-te ou já passou? Vamos avançar. Vamos avançar. Claro. Então, olha, falando... Ia falar na questão do yoga e da flexibilidade. Diz a palavra. Então, ultimamente tem havido um grande foco ao nível de, principalmente de artigos científicos, ao nível da fisioterapia e a nível médico, a nível do estado da condição da articulação e tudo mais, e de lesões associadas ao yoga, nomeadamente joelho, menisco interno, ligamento interno, com os padmasanas, com os lotos, não é? As pernas cruzadas, em que é preciso muita mobilidade e flexibilidade da coxa femoral, aqui da inserção da perna na bacia. Porquê? Porque as pessoas porque não têm flexibilidade na bacia. Nós em yoga há uma parte da aula que chamamos de hip openers, os exercícios para abrir a bacia, para flexibilizar a bacia, não é? A importância disto tem a ver com proteção do joelho, para não estar a fazer força e flexibilidade no sítio errado, não estar a fazer a posição à custa da articulação do joelho, porque vai danificar. E já há muitos estudos a falar as duas grandes lesões dos yogis é joelhos e a zona lombar. Porquê? Porque, por exemplo, fazer uma torção, não é? Fazer uma torção, normalmente, como não têm flexibilidade na bacia, fazem à custa da torção da lombar. E a lombar não foi feita para torcer. Ou seja, a coluna faz torção em espiral com o somatório de todas as articulações a rodar. Não pode ser uma articulação a fazer o trabalho de 24. A coluna tem 24 articulações. Se estamos a fazer uma torção à custa de uma, quando era suposto ser um somatório de 24, vai haver lesão. Ou de desgaste, por muita repetição, fazer. Eu faço todos os dias yoga, devia estar saudável da coluna. Mas está a fazer mal. Cuidado. Cuidado. E aí entra diretamente a flexibilidade, neste caso da bacia e também da coluna. Não é? Porque se eu não tiver flexibilidade e for à base da força, o músculo está a puxar, vai haver lesão articular também. Por isso, a flexibilidade é muito importante para a prática do yoga e para a nossa vida. Imaginando que eu não tenho flexibilidade na bacia e tenho que estar 8 horas por dia, imaginando. Se está 8 horas por dia a entrevistar nessa cadeira. Oh my God. Oh. Então, Pedro, então, se a minha bacia não me conseguir colocar direito, se eu não tiver eu estou muito assim, como dizes. Vou ser castigado. Se a bacia não tiver esta mobilidade, esta flexibilidade para erguer a minha coluna e a minha coluna estar ereta independentemente... Mas isso é uma coisa que quase todos nós temos tanta dificuldade, não é? Estarmos... Por isso é que eu falei, não é só para o yoga, é para a vida. Exatamente. Mas como é que nós fazemos esse exercício? Porque, por exemplo, quando eu sinto que estou a forçar, quando eu estou a forçar e claro, não tem força. Ou seja, então... quando eu estou a fazer aquele movimento para ter as costas direitas, aqui em cima, eu sinto que começa a doer aqui. Ainda bem que é na barriga, porque a barriga tem que fazer força para subir a coluna. Mas então isso é bom? A dor na barriga, quer dizer que é o músculo a ativar, é ótimo. Não é? Não é? Porque, por isso é que os médicos mandam fazer fisioterapia, alguém que tem uma hérnia, uma compressão do disco na zona lombar ou alguma lesão de desgaste ou o que for. Fortalecer os músculos em volta do core. Barriga, costas, tudo a fortalecer. O que é importante ter em conta é que sem a flexibilidade na bacia, mesmo que a pessoa tenha força, não consegue colocar a bacia na posição correta para a coluna fazer força. Ok? Isto é preciso treino. Já percebi. Por isso é que fazemos yoga todos os dias. Mas é muito interessante. Ou seja, a posição sentada não é natural, certo? Não? Não. O ser humano? Não, nós somos nómadas por natureza, não é? O nosso corpo foi feito para percorrer quilómetros por dia, para ir buscar água, para caçar, não é? A natureza, o nosso corpo não foi feito há 100 anos atrás. E curiosamente é exatamente o que fazemos o contrário agora. Nós passamos todo dia sentados. Exatamente, o que é completamente... Nós nem sabemos as consequências disto a longo prazo, não é? Porque
o que a partir dos anos 50, dos anos depois da Segunda Guerra Mundial, é que houve esta coisa a profissão de estar sentado a fazer alguma coisa, porque antes mesmo a Revolução Industrial era uma coisa fabril, era repetitiva, não sei, mas era de pé. Ou seja, nós passámos de 4 patas, 4 apoios, isto para a coluna é muito importante, não é? Esta ligação de perceber que passámos de 4 apoios para 2, não é? E temos as consequências das lordoses e das cifoses e dessa treta toda exageradas muitas vezes, e tipo, tenho uma lordose, tenho uma escoliose, tenho... Não é? É a consequência de termos passado de 4 apoios para 2 e agora passamos de 2 apoios para 1, que é o rabiosco na cadeira. A bacia na cadeira. Eu nunca tinha pensado, nunca tinha ouvido essa expressão. De 2 apoios para 1. Para 1, que é o rabiosco. E nós, honestamente, nós sabemos que isto está a ter consequências na vida das pessoas já. Eu acho que ainda nem sequer nós podemos imaginar que vai ter consequências muito graves, não é? Esta coisa de passar de 2 apoios. Portanto, eu ainda tenho 3 avós vivos, ou seja, os meus avós trabalharam no campo, levantavam cedo, estavam o dia todo a trabalhar fisicamente, voltavam para casa a pé, tinham uma alimentação a maior parte sem açúcar, porque não havia dinheiro para comprar açúcar, e o corpo mexia, andava, percorria quilómetros e voltava e trabalhava fisicamente. Era uma vida dura, sim. Que hoje consideramos dura. Que hoje consideramos muito dura. Mas estar em frente a um computador 8 horas na mesma posição, o que eu costumo imaginar é, uma das torturas que se fazia na Idade Média era confinar a pessoa a um espaço sem movimento. Que se fazia como? Exatamente, como tortura okay. Física e mental, não é? Confinar a pessoa a um espaço encolhido, reduzido, em que a pessoa não se pode mexer. E isto traz dano à pessoa, não só físico, como é óbvio, como mental e emocional e espiritual, não é? Então nós no yoga o que é que tentamos fazer? Promover o movimento. Primeiro o corpo tem que estar são, para depois as emoções estarem organizadas, não é? Para pôr o metabolismo todo a funcionar de maneira normal, e depois a parte mental tem que estar organizada, porque senão não há espírito. E como é que nós praticamos a flexibilidade no nosso mental? É assim. Começamos pelo corpo, não é? Tem que ser sempre primeiro pelo corpo, até para. Não? Eu não posso ser completamente rígido fisicamente. O meu corpo reflete aquilo que eu sou interiormente, certo? Ele absorve, é ele que está em contato com o exterior, é ele que reflete emoções, é ele que. O meu corpo é a minha nave para a viagem. Aqui, não é? Pronto. Por isso, eu percepciono o mundo através do meu corpo e contacto com o mundo, conecto com o mundo através do meu corpo. As sensações, as emoções, tudo se reflete neste corpo. Se este corpo estiver flexível, maleável, sem doença, nós em yoga costumamos dizer que é quando o corpo está em doença é que a mente entra em conflito. Ou seja, enquanto o corpo está saudável, imóvel, a pessoa não tem nenhuma cerca, nenhuma barreira. Quando há uma barreira física, aí estamos, não é? Porque vou dar outra vez o exemplo da prisão. Se a pessoa estiver contra a sua vontade em frente a um computador 8 horas por dia, a partir das 4 horas começa a entrar em desgaste, não é? Tem que fazer a hora de almoço e depois volta já contrariado e depois aquilo é uma prisão, não é? Se eu estiver bem física, emocionalmente, com estar sentado a um computador a fazer uma coisa criativa que eu gosto, que me interessa, as horas passam, passaram 12 horas, ainda estou a pensar em outras ideias, noutros projetos, não sei o quê, e se calhar ainda te pus para as 14, não é? Claro que isto não é saudável, mas mentalmente é muito diferente daquela pessoa que foi obrigada a estar 1 hora em frente ao computador a fazer uma coisa que não quer. E é isto que se treina com as crianças, a resiliência, não é? De estar primeiro sentado, em vez de estar a brincar. Já há outras filosofias de educação em que as crianças aprendem. Há muitas questões de autismo ou questões mais complexas em que as crianças aprendem, mas a outra velocidade, ou com outros estímulos, ou com
em que o estar sentado já não faz sentido. Já não faz sentido. Porquê? Porque o nosso corpo, para estar sentado, tem que ser treinado para isso. E tem que criar determinadas características, não é? De força, flexibilidade e de disposição e de flexibilidade da mente para eu estou aqui confortável, porque isto não é confortável naturalmente para o nosso corpo, não é? E estamos a falar do sentado como... Se olharmos para os atletas, que é mais fácil perceber, os atletas treinam o ano inteiro para chegar àqueles minutos, pode ser 1 hora, pode ser 10 segundos, não é? E conseguir fazer aquela tarefa. Imaginando, eu nunca treino para estar sentado, porque eu estar sentado tenho que ativar músculos para eu estar saudavelmente sentado. Se eu nunca treinar para estar sentado, a minha prestação não vai ser de qualidade. Não é? Eu sou o atleta que está 8 horas por dia ao computador. É assim que eu tenho que pensar, não é? Eu tenho que me hidratar, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que estar bem de cabeça, eu tenho que estar bem alimentado para ter energia para trabalhar. Porque é um endurance muito duro. E depois estamos a falar de... Não são 8 horas esporádicas. É todos os dias. Todos os dias. Há pessoas que trabalham 7 dias por semana. Há pessoas que trabalham 5 dias. Ótimo, é um privilégio trabalhar 5 dias. Eu trabalho 6 dias por semana. Eu não trabalho 7. Eu tiro um dia para mim para... não fazer nada e descansar e para quando voltar ao trabalho estar novamente up. Mas eu tenho que me lembrar que, por exemplo, para ser professor de yoga eu tenho que estar bem fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Claro que há dias melhores do que outros, como é óbvio. As emoções não são estanques, nem são para sempre, ainda bem, não é? Porque as boas vão-se embora, mas as más também passam. É tudo uma questão de perspectiva e de equilíbrio, mas eu tenho que me preparar para... Eu tenho que fazer yoga também, eu tenho que fazer a minha prática, eu já fiz psicoterapia, alimento-me bem, eu vou sair daqui e vou ver uma exposição que está aqui no Porto, ou seja, eu tenho que estar bem, não é? Para... Uma questão, Pedro, que é... muitas pessoas até têm um corpo que se nota que fazem exercício bem constituído, em forma. No entanto, o mental tem depressões ou sofrem de ansiedade. E o exercício pode ajudar. Ou seja, se calhar, muitas vezes... estamos a falar, ok, a pessoa até está fisicamente bem porque faz exercício e mesmo assim está porque uma depressão. Porque nós temos muitos macaquinhos na mente, não é? E, sim, ainda bem, no sentido em que são eles que... ideias. Exatamente. São eles que nos põem... Mas é preciso controlá-los, não é? Tê-los domesticados, se calhar. Eu acho que é preciso, primeiro, ouvi-los. E dizer assim, ok, o que é que eles estão a tentar dizer, não é? Porque são esses macaquinhos que também me fazem sair da cama e dizer assim, tens que ir trabalhar, tens que ir ajudar... Estás vivo, não é? Tens que ir ajudar aquela pessoa porque ela está mal das costas e precisa da tua aula, em vez de, ela pode ter aula para a semana, eu preciso descansar. Não, são estes macaquinhos também que me põem a mexer, em ação, que me põem em perspectiva, que eu não quero... danificá-los, nem pô-los à parte. Quero é integrá-los. Agora... É muito bom o que estás a dizer. Eu não quero é que eles tomem conta da minha vida. Tipo, eu tenho que ter uma noção de... há muita coisa no mundo que está a acontecer muito errada. E eu vou tentar fazer o melhor que consigo aqui e agora no meu universo. E acho que se todos nós fizermos essa mini dimensão de escolher o vidro em vez do plástico, fazer escolhas conscientes no meu mini universo, se eu escolher, eu não quero uma palhinha no meu sumo, ou quero uma palhinha de papel reciclado, ou eu trago a minha palhinha de metal, sei lá, se fizermos estas mini mudanças, eu acho que pode mudar o mundo. Por exemplo, se todos deixássemos de usar palhinha, ou se todos deixássemos, não é? Tipo, eu no outro dia estava a ver um artigo na internet em que falava que
Viana do Castelo pôs uns contentores só das beatas. E recolhe só ali num perímetro da cidade, por ano recolhe 90 mil beatas, num mini perímetro. E estamos a falar de uma dimensão micro. Eu não sei como é que... Eu moro em Lisboa, perto da praia, e cada vez que vou para a praia e estendo a minha toalha, e estamos a falar de praias que são cuidadas, mas mesmo assim, eu estou deitado, muitas vezes olho em volta e eu estou deitado no meio do lixo. E se todos nós fizéssemos um mini avanço na nossa dimensão, o mundo inteiro, somos 7 bilhões, sei lá. Se 7 bilhões de pessoas fizessem uma mini movimentação na direção dos outros e dos outros à volta e de si, não é? Se começassem por si mesmos, se eu cuidar de mim e se cuidar da minha casa e do meu gato e das pessoas que eu gosto, só isto, se eu tiver atenção e cuidado na minha dimensão, dos meus alunos, não é? Se eu tentar ser diferente e responsável e consciente na direção da minha mini dimensãozinha, eu acho... cada um fizer o seu... Exatamente, se fizer o seu trabalho de casa, que não é assim tão difícil, não é? Acho eu. Nem tão doloroso. Mesmo que seja, é só... E isto também é flexibilidade? Isto também é flexibilidade. Mas se o meu corpo estiver em dor, em sofrimento e curto, e eu sentir mal com o meu próprio corpo, que ele não mexe, eu não vou estar atento ao corpo do outro. Aquela saber do vizinho, não é? Eu estou muito pior. Mas se eu não estiver mal, se calhar, se eu não estiver a pensar nas minhas dores, ou no meu sofrimento, ou se eu tiver cuidado de mim, se tiver cuidado do meu mal-estar, se calhar estando bem, posso ajudar. E esse é o princípio do yoga. Primeiro eu trabalho-me para depois me conectar, certo? Do primeiro chakra para o último. O primeiro chakra são coisas básicas, não é? Os primeiros 3 chakras são coisas mais de resolução do eu, não é? De resolver aqui as questões um bocado básicas. E depois, só o 7º chakra que é de conexão com o universo. Ou seja, primeiro tento cuidar de mim, do meu corpo, da minha mente, e das minhas pessoas que me são queridas e que eu posso... Nos teus círculos, exatamente, não é? E que eu consiga alcançar. Se eu puder ajudar, se eu conseguir ajudar, ajudo. Porque se eu não estiver bem, se o meu corpo não estiver forte, flexível, vibrante, eu não vou conseguir ajudar ninguém. Se eu estiver em sofrimento, vou conseguir ajudar alguém em condições. Estás enfocado em ti, não é? Na tua dor. Não, o Sistema Nacional de Saúde obriga todos os médicos a serem vacinados. Não é? Isto é uma medida, parece um bocadinho violenta, mas faz sentido. Se um médico estiver doente, não pode ajudar, não é? Então é uma medida que parece um bocado violenta e um bocado ai que rígido. Não sei se é. Porque é a medida que o Sistema Nacional de Saúde tem para garantir que os médicos não estão em sofrimento a ajudar, que estão bem de saúde para ajudar. E este princípio é muito importante. Eu tenho que estar bem para poder ajudar, para poder servir, para poder ser útil, não é? E sim, se as pessoas cuidarem de si mesmas é um passo enorme. Eu cheguei a essa conclusão, inclusive com o dinheiro. Nós queremos ajudar o outro... Quando estamos miseráveis não dá. Quando estamos na escassez, não dá. Como é que nós vamos conseguir isso? Até podemos conseguir com palavras, não é? Mas só isso. Não, mas... O amor, não é? Mas... Não, mas tu não consegues, por exemplo, imagina, tens um trabalho como profissional, como jornalista, não é? Como meio de comunicação, se tu não puderes viver disso, não podes partilhar a tua mensagem quase, não te podes mover. Eu não poderia mover para estar aqui e fazer-te uma entrevista a ti e partilhar com o mundo. Irias ter que estar a ganhar dinheiro para sobreviver ao final do mês. É? Eu li um dos primeiros livros sobre yoga que eu li, não devia ter sido o primeiro, que foi tão complexo e demorou-me tanto tempo a ler e era tão overwhelming, não é? Assim, tipo, exacerbante. Foi O Espelho da Alma, do Richard Friedman, que é um professor de yoga, ok? E ele no livro diz, tipo... Não pensa em ser professor de yoga quando não tens dinheiro para comer. Trabalha
vai ganhar dinheiro para comeres, para garantires que sobrevives. E depois pensas em yoga. Porque sem as questões básicas de sobrevivência, ninguém é iluminado. Se eu passar fome, como é que... Se eu tiver... Sim, sem as completamente transtornado, sem as necessidades básicas e acho que aí podemos fazer um transfer para o mundo inteiro, não é? Sim, quem tem as necessidades básicas garantidas pode ajudar. Eu não vou pedir a um país que está a lutar pela sobrevivência ou em guerra civil ou que não tem eletricidade para garantir que os seus hospitais funcionam e que conseguem salvar vidas, que despenda dinheiro ou recursos para ajudar o vizinho. Eu acho que aquele país primeiro tem que se organizar, não é? Para depois ser importante ali na sua zona, nos vizinhos à volta, não é? Um país que está a sobreviver não consegue ajudar. E nós igual, não é? E se formos à nossa dimensão, cada um de nós, se estiver com a sobrevivência garantida e com as suas questões garantidas estáveis, mais ou menos, e volto a dizer, um dia de cada vez, porque todos os dias nos acontecem coisas boas e más, não é? E coisas mais ou menos e a vários níveis. Acho que se primeiro cuidarmos de nós, acho que vamos ter ferramentas muito mais, para já porque vamos conseguir empatizar muito mais. Imaginando, o facto de eu saber que o treino de flexibilidade dói, quando eu vou aos meus alunos, não vou desprezar esta questão, que é, eles estão em sofrimento real, porque eu também já passei pelo processo. Eu passo pelo processo, também o faço todos os dias, não é? Eu sei o que é que custa. Não vale a pena estar a tentar fugir à questão. Dói, custa, apetece-nos fugir, tipo... Mas não se costuma dizer que no yoga, quando começa a doer é para parar? Depende da dimensão. É assim, o sistema nervoso avisa-nos com vários metros de distância onde é que está o nosso limite. Porquê? Porque imaginando que ele nos avisava já no limite. Então nós estamos a caminho e assim sentindo-nos dor já estamos a criar dano. Isto não é um sistema muito eficaz. Aquilo é um sistema preventivo. Ou seja, sim. A minha articulação vai até aqui, começa a doer aqui, ela vai mais. Mas imaginando, eu agora estou a fazer isto de maneira lenta, devagar e cuidada. Mas se eu fizer isto, e se ele não me conseguir travar antes do dano, não é? Tipo... Sim, faz sentido. Então o sistema não está a funcionar bem. Então, sim, a dor depende do que é que estamos a falar. Eu não vou fazer treino de flexibilidade com alunos que chegam ao estúdio no primeiro dia, o primeiro mês a pessoa está só a entrar em contacto com os exercícios, não é? Só habituar-se à ideia de que eu vou ao yoga. Sim. Não está a fazer um trabalho assim muito real, não é? Os primeiros 3 meses são de contacto, hábito, quanto mais não seja criar uma rotina de sair de casa e ir para o yoga, agarrar num tapete e vestir-me para estar em cima de um tapete a fazer umas coisas, não é? Passado 6 meses podemos falar de a pessoa já estar acostumada a fazer exercício com uma certa regularidade. Se passado 1 ano a pessoa continua lá e não fugiu, então aí podemos começar a falar de treino de flexibilidade, é porque os músculos já estão habituados a mexer e as articulações a pessoa já sabe que tem limites e já sabe que se calhar o limite não é bem ali, é mais à frente, mas aqui já começa a doer. Depende do que é que estamos a falar, de quem é que estamos a falar, se tem antecedentes de lesão ou não. Por exemplo, imaginando que eu faço uma contratura numa perna ou em algum movimento, o meu sistema nervoso, como já houve uma ocorrência, ele começa-me a avisar muito tempo antes, para que não volte a acontecer. Ele considera aquele membro mais fraco do que o resto do sistema, porque está ali um problema. Então nós temos que ter isto em linha de conta, que o sistema nervoso está-nos a avisar com muita antecedência, porque ele já passou por uma ocorrência, não é? E ele está-nos a tentar proteger, tipo, cuidado, que esta perna não é assim tão forte. Okay. Há aqui um sistema de sobrevivência, que é o nosso sistema nervoso, central e periférico, que trabalha honrosamente para nos proteger e para nos estimular e para dizer está quente e picou e está muito calor ou está muito frio, mete um casaco, treme, sua. Estes sistemas todos é para nós funcionarmos.
nas montanhas, no deserto, e para nos alertar, tipo, é para ir beber água, é para estou muito dormente, é para ir dormir ou é para acordar, porque vais ter uma entrevista para dar, não podes estar aqui, tens que estar ativo, não é? Ativo, dormir é à noite. Pois bem, Pedro, falamos sobre yoga, flexibilidade, saúde, ecologia. Isto foi um tema que deu aqui para Estamos a falar sobre nós, não é? Não é? Gratidão. Obrigado pelo convite e até breve. Assim será. A todos vocês que nos acompanham, se gostaram desta entrevista, coloquem gosto neste vídeo, subscrevam o canal e não se esqueçam de partilhar este vídeo nas vossas redes sociais. Até já. Até já.